Sabe, existe uma regra meio que secreta que toda empresa usa, não importa o tamanho. Pode ser a padaria da esquina ou uma gigante da tecnologia. Todas usam essa mesma lógica para tomar as decisões mais importantes. Contratar alguém, comprar uma máquina nova, aumentar a produção, tá tudo ligado a essa regra. E hoje a gente vai desvendar ela juntos. Pois é, essa pergunta parece simples, né? Mas ela esconde um baita quebra-cabeça. A resposta está toda na diferença entre o que uma empresa consegue fazer, tipo, para ontem, no curto prazo, e o que ela planeja lá para o futuro. Vamos seguir essa pista para entender como tudo se encaixa. E para a gente desvendar essa lógica, nada melhor do que uma boa história. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós somos empreendedores e estamos começando uma fazenda de uvas lá em Petrolina. Essa vai ser a nossa firma. E cada decisão que a gente tomar de agora em diante vai revelar uma pecinha desse quebra-cabeça. Então, tudo começa com a terra. Na nossa fazenda imaginária, a gente tem 80 hectares. Isso é o que na economia se chama de fator fixo. É algo que, poxa, não dá para mudar de uma hora para outra. Não importa se a gente vai ter uma colheita gigante ou uma bem michuruca, a terra é a mesma. Ela é a nossa base, mas ao mesmo tempo é o nosso limite inicial. Ok, se a terra não muda, o que a gente pode mudar? A resposta está nos fatores variáveis. Coisas como, sei lá, mão de obra, sementes, fertilizantes. Se a gente quer colher mais uva amanhã, podemos contratar mais gente hoje. É basicamente a nossa principal ferramenta de controle no dia a dia. Então a solução parece óbvia. Para colher mais uva é só contratar mais e mais gente, certo? Bem, não é tão simples assim não. É exatamente aqui que a nossa fazenda vai encontrar o primeiro grande desafio. Um fenômeno que, olha, pega muito negócio de surpresa. Vamos começar com uma pessoa só. Sozinha, ela dá conta de uma parte da fazenda e consegue colher 10 toneladas de uva. Esse é o nosso ponto de partida. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente dobra a equipe. Agora, olha só que interessante. Quando a gente bota uma segunda pessoa para trabalhar, a produção pula para 25 toneladas. É mais do que o dobro. Mas por quê? Simples, especialização. Um pode focar em irrigar enquanto o outro cuida da colheita. O trabalho em equipe aqui gera um ganho de eficiência gigantesco. Beleza, continuamos contratando. Com 5 pessoas, a produção total chega a 45 toneladas. Ainda está subindo. É um bom aumento, mas... Reparou numa coisa? O ritmo está diminuindo. As últimas 3 pessoas que entraram adicionaram só 20 toneladas. O ganho por cada trabalhador extra já não está aquela maravilha toda. E aqui o efeito fica gritante. A gente adicionou mais 3 pessoas na equipe, foi de 5 para 8, e a produção total só aumentou 3 míseras toneladas. O pessoal começa a se atrapalhar, a ter que esperar para usar a mesma ferramenta, porque o fator fixo, a terra, chegou no limite. O espaço físico não cresceu, né? Isso que a gente acabou de ver na nossa fazenda tem nome, e é uma das regras mais importantes da economia, a lei dos rendimentos decrescentes. Basicamente, ela diz que quando você tem um fator fixo, que nem a nossa terra, e continua adicionando um fator variável, que nem os trabalhadores, vai chegar uma hora que os ganhos vão ser cada vez menores. É quase o universo falando, olha, não dá para crescer para sempre sem mudar a estrutura toda. Então, fica bem claro que, para crescer de verdade, só sair contratando mais gente não é o caminho. A gente precisa pensar diferente. A gente precisa pensar a longo prazo, que é onde as regras do jogo mudam completamente. E aqui está a grande virada de chave. O que define o longo prazo não é um número de meses ou anos, é a flexibilidade. No longo prazo, nada mais é fixo. A gente pode comprar a fazenda do vizinho, pode investir em tratores novos, pode mudar tudo. A pergunta não é mais quantos trabalhadores contratar, e sim qual o tamanho ideal que a nossa operação deveria ter. E é no longo prazo que a verdadeira mágica do crescimento acontece, a tal da economia de escala. Imagina que a gente compra a fazenda vizinha, dobrando a nossa terra, os trabalhadores e as máquinas. Se a nossa produção mais do que dobrar com isso, o custo médio por quilo de uva despenca. A gente fica mais eficiente, mais lucrativo. Esse é o sonho de toda empresa que planeja crescer. Ok, produzir mais uva é ótimo, mas no fim do dia, o que importa mesmo é o resultado financeiro, é a grana. Então agora vamos conectar a nossa produção com o dinheiro, analisando os custos. Afinal, a meta de toda a firma é otimizar o resultado, né? Assim como os fatores de produção, os custos também se dividem em 2 tipos. Os custos fixos são aqueles que a gente tem que pagar mesmo se não produzir um cacho de uva sequer, tipo o aluguel ou o seguro da propriedade. Já os custos variáveis, esses estão ligados direto na produção. Mais uvas significam mais sementes, mais água, mais salários. Simples, mas super importante.
Agora, a atenção total aqui, porque este é talvez o conceito de custo mais importante que existe. É o custo marginal. Ele responde a uma pergunta muito específica. Quanto custa para produzir a próxima unidade? Não o custo médio de tudo que já foi feito, mas o custo exato daquela tonelada extra de uva. Entender isso é a chave para a revelação final. Certo, a gente juntou tudo. Produção, curto e longo prazo, custos fixos, variáveis e o super importante custo marginal. Agora sim, estamos prontos para descobrir a regra que responde à pergunta final. Como uma empresa sabe qual é o ponto exato de produção para ter o maior lucro possível? Como o pessoal de negócios aqui no Brasil gosta de dizer, existe um pulo do gato. É um segredo, um truque inteligente que, uma vez que você entende, muda o jeito como se enxerga qualquer empresa. E olha, ele é surpreendentemente simples. O pulo do gato envolve duas perguntas. A primeira, a gente já sabe. Quanto custa para produzir a próxima unidade? A segunda é, quanto dinheiro entra no caixa ao vender essa próxima unidade? A gente chama isso de receita marginal. E a regra é a seguinte: enquanto a receita extra for maior que o custo extra, vale a pena continuar produzindo. E aqui está o momento da revelação. O lucro máximo acontece no exato ponto onde o que se ganha com a próxima unidade, a receita marginal, se iguala ao que se gasta para fazê-la, o custo marginal. Se a próxima tonelada de uva custa R$ 500 para produzir e ela é vendida por R$ 500, esse é o ponto perfeito. Sabe por quê? Porque cada unidade que veio antes deu lucro. E qualquer unidade produzida depois desse ponto daria prejuízo. Isso não é só teoria não, a matemática confirma. A lógica é muito clara. Enquanto o que se ganha por unidade a mais, a receita marginal, for maior que o custo dela, o custo marginal, o lucro total continua subindo. Na hora que o custo para fazer ultrapassa a receita, o lucro total começa a cair. E o ponto máximo é exatamente onde os dois se encontram. É ali que o lucro atinge o seu pico. E com isso, o que parecia um mistério vira uma lógica bem clara. Desde a pizzaria que contrata um novo cozinheiro em vez de um forno novo, passando pela nossa fazenda de uvas, até chegar às maiores empresas do mundo, todas elas, de um jeito ou de outro, estão sempre buscando esse ponto de equilíbrio. A questão que fica é, agora que essa regra ficou clara, onde mais a gente consegue enxergar ela funcionando no nosso dia a dia?